O texto de hoje é 1 Pedro capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. 1 Pedro 3, do verso 8 ao 12, diz assim a palavra do nosso Deus: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Oremos. Querido Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Ilumina a nossa mente, abra os nossos corações, Deus. Trata-nos neste momento para que sejamos edificados, fortalecidos e animados pelas Sagradas Escrituras. Oramos assim, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Qual o lugar mais protegido da terra? Onde é que nós podemos sentir conforto e o máximo de conforto possível? A gente pode citar vários lugares, mas um lugar que estamos muito protegidos é quando estamos no útero das nossas mães. Os meses que passamos ali dentro é o lugar mais tranquilo. A gente realmente não precisa fazer absolutamente nada, só nadar, né? Não faz absolutamente nada. De vez em quando dá uns chutinhos assim para a mamãe e o papai ficar colocando a mão e percebendo que está tudo bem ali dentro. Mas quando nós estamos ali no útero dos nossos pais, é o momento mais tranquilo da vida. E como a mãe, né, percebe que aquele serzinho que se desenvolve dentro dela lhe pertence, né? Os pais geralmente ficam ali de fora, né? Não conseguem entender a dimensão dessa conexão na plenitude. E esse é um dom materno, é um presente de Deus para as mães. E essa criança vai sendo gerada até que ela nasce. Quando ela nasce, a proteção continua. A mãe se torna uma leoa contra qualquer ameaça ao seu recém-nascido. E essa criança vai se desenvolvendo, crescendo, até o momento em que bate as asas, voa, e aí os pais talvez entram numa crise porque já não conseguem controlar, já não conseguem proteger, já não conseguem nem podem livrar diretamente os seus filhos de ameaças desse mundo, até que nos tornamos adultos e descobrimos que o mundo não é brincadeira. Descobrimos que viver é algo complicado, complexo, e que os nossos pais não têm condições de nos salvar de tantas ameaças e de tantos problemas. Na vida adulta, a gente se depara com um mundo cruel, injusto, desigual, mentiroso, traiçoeiro, um mundo em que nos ameaça a todo momento. Não é apenas a pandemia que nos ameaça. Eu e você, que já estamos há algum tempo a mais nesse mundo, nós sabemos que são tantos problemas que nos saculejam de um lado para o outro. Somos atordoados, né? Ficamos às vezes perplexos por tantas coisas que nos afetam nesse mundo cheio de espinhos que nos ferem. E aí a gente descobre que a vida vai perdendo a graça. A vida vai ficando cada vez mais insossa, pálida, porque não há cores suficientes nesse planeta para nos dar sentido. Para nós que estamos enfrentando a pandemia, isso ficou muito claro. Se alguém buscava sentido em viagens, viu que agora não pode satisfazer o seu sentido. Quem buscava sentido em compras, né, em ficar ali passeando de um shopping para outro, ou seja, muitas fontes daquilo que nos alimentava, festas,
Alguns, viviam atrás de encontros com os amigos, e isso é que dava alegria para o seu coração. De repente nós estamos privados de tudo isso e o mundo está mais pálido ainda. E aí nós temos uma outra opção, já que aqui do lado de fora a coisa está tão desordenada, tão sem graça, tão complicada, vamos mergulhar no mundo interior. E aí você percebe claramente um crescimento avassalador nesses últimos meses, ou nesses últimos anos, de práticas que vão convidar o indivíduo para um mergulho interno. E aí você tem o desenvolvimento do esoterismo, você tem algumas práticas que o indivíduo tenta se conectar com o transcendente, e aí ele vai se descobrir através de práticas meditativas, e mergulha nessa alma, e vai mergulhando até que afoga. Afoga, porque você mergulhar na alma é um risco muito grande que você está correndo, porque às vezes o seu mar interior é mais poluído do que o mundo aqui fora, e aí você fica frustrado, porque aqui fora está ruim, e quando você mergulha, o mar está todo poluído dentro de você. O que sobra para nós? O que sobra não é a sobra, o que temos é a primazia, Jesus. Eu olho para o mundo, não tem graça. Eu olho para dentro de mim, por mais que eu mergulhe através dessas práticas de meditação, por mais que eu mergulhe, se eu mergulhar sozinho, eu vou me perder e eu vou entrar num mar poluído. Por isso, momentos como esse de pandemia, que nos faz repensar várias questões, valores, princípios que norteiam a nossa vida, é importante que nós façamos esse mergulho interior, sim. Mas esse mergulho precisa ser feito com acompanhamento, assessoramento. Você precisa fazer esse mergulho com um guia. Sabe aquela viagem turística para um lugar totalmente desconhecido e que você vai precisar acreditar plenamente na palavra de um guia? Aquele guia vai dizer o que um determinado monumento significa, aquele guia vai dizer a importância de determinado prédio de uma cidade que você está visitando. Ou seja, uma visita sem guia é uma coisa, com guia é outra coisa completamente diferente. E quanto mais profundo é o guia, quanto mais ele conhece daquilo que ele está mostrando para você, mais informações e mais segurança você vai ter naquilo que ele fala. Por isso, quando a gente olha para o mundo ao redor e vê que a coisa está complicada, o mundo está pálido, e a gente resolve fazer um mergulho interior, precisamos de um guia. João, capítulo 16, vai mostrar que Deus enviou o Espírito Santo para ser o guia no mergulho interior, porque é o Espírito Santo que vai mostrar, vai jogar luz no nosso coração, na nossa mente, vai revelar quem realmente somos. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a entender de que forma podemos ter um relacionamento sincero conosco, com o próximo e com Deus. Sem o Espírito Santo, você está dando um mergulho extremamente arriscado e pode trazer mais prejuízos para você do que soluções. Mas quando esse mergulho é com o Espírito, nós conseguimos colocar em ordem o nosso mundo interior. E quando a gente consegue colocar em ordem o mundo exterior através desse mergulho com o Espírito no nosso coração, a gente encontra paz, sentido e alegria, mesmo quando o mundo externo está um caos. É disso que Pedro está falando. Pedro está escrevendo para uma igreja que sofria, não só perseguição, a gente enfatiza muito, Pedro está escrevendo para uma igreja que sofria com perseguição, não. Tinha um outro sofrimento que aquela igreja enfrentava. Era a tentativa da sociedade daquela época de fazer com que esses crentes perdessem a credibilidade. Como você faz para um crente perder a credibilidade? É só você expô-lo a práticas onde eles vão responder assim como o mundo responde. Então, assim, se o mundo tem uma determinada prática e você se equipara a essas práticas, faz a mesma coisa que o mundo, você está, como seguidor de Cristo, você está mostrando, revelando que o Evangelho não tem efeito nenhum na sua vida.
Você diz para a sociedade que ser ou não ser evangélico não faz a mínima diferença, porque você tem a mesma vida que eles têm. Então, esse é um tipo de sedução que todos nós enfrentamos, quando o mundo nos convida a viver como eles vivem, e quando a gente acredita, às vezes até por simpatia, não, eu quero mostrar que eu sou um crente legal, eu não sou um crente chato. E aí a gente começa a praticar tudo que o mundo pratica, e o mundo olha para a gente e fala, eu não sei que diferença essa sua fé faz, porque você vive exatamente como a gente vive. Os irmãos daquela igreja estavam sofrendo também esse tipo de sedução, e por isso o apóstolo Pedro vai dizer para eles que eles precisavam cuidar da vida deles em todos os ambientes. Pedro fala sobre isso. Eles deveriam ser crentes, tanto na família, como no trabalho, como na sociedade de um modo geral. Nesses 3 ambientes, o cristão deve ser íntegro, porque ele é um servo de Cristo. E sabe o que nos chama a atenção nesse texto, e a gente vai ver à medida que ele for exposto? É que Pedro está fazendo um paralelo com o Sermão do Monte. Ele está se apropriando aqui para expor esse texto daquilo que Jesus havia ensinado, lá em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. E aí nós percebemos que para mergulharmos no nosso próprio coração, no mundo interior, a partir de uma conclusão de que as coisas aqui fora não estão trazendo alegria, pelo contrário, estão trazendo desconforto, nós precisamos então, auxiliados pelo Espírito, observar alguns elementos que acontecem ou que inflamam na nossa alma. Por isso, 5 adjetivos são utilizados aqui para vasculharmos o nosso mundo interior com o auxílio do Espírito. Pedro vai dizer, finalmente, sede todos de igual ânimo. Quando Pedro fala isso, ele está dizendo que esse mergulho, esse autoconhecimento não é privilégio de alguns. Todos nós devemos ter esse momento de análise, de autopercepção. Todos nós precisamos do auxílio do Espírito para isso. Assim como a igreja primitiva, lá em Atos capítulo 4, 32, era uma só, de coração e de alma, nós também devemos sermos um só, de coração e de alma. Estamos conectados, ligados uns aos outros. Somos o único corpo de Cristo. E juntos precisamos nos aproximar do Senhor através desse auxílio do Espírito. Aí Pedro vai dizer, todo mundo tem que andar por esse caminho. E que caminho é esse? Ele começa falando sobre a compaixão. Simpatés é a palavra que ele usa aqui no grego para compaixão. Daí vem a palavra simpático. Romanos 12, 15, Paulo vai nos mostrar claramente quem é o simpático, ou quem é o compassivo. É aquele que sabe se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É aquele que tem simpatia, aquele que consegue se conectar emocionalmente com os seus irmãos de fé. Para isso, meus irmãos, nós precisamos de um tratamento interior, porque vivemos, e não tem como filtrar isso, nós somos afetados por valores da nossa geração. Nós somos afetados por pressupostos que marcam o nosso tempo, e um deles é o individualismo. O individualismo está impregnado em nós. Olha, faz assim, sofre você com o seu problema, eu sofro com o meu, e aí cada um fica no seu quadradinho, na sua bolha, e eu não preciso me envolver com o seu, e você também não precisa sofrer com o meu problema. Irmãos, isso acontece lá fora, mas aqui dentro isso não pode acontecer. O seu problema é problema meu, o meu problema é problema seu. Nós estamos conectados uns aos outros, somos os galhos da videira que é Cristo, os ramos, e nós temos que nos importar uns com os outros. A sua dor me interessa, a minha dor te interessa, e assim as dores uns dos outros. Isso é compaixão. É importante a gente definir uma questão. Eu não tenho que trazer a sua dor para mim, né? O seu problema, ele realmente é seu, está patenteado já, é seu. Eu não tenho que transportar o seu problema e torná-lo meu, porque aí eu vou ter o meu e o seu. Ainda não vou dar conta.
Então, o que a Bíblia nos ensina não é transportar o problema do outro para a gente. O que a Bíblia nos ensina é sofrer com o outro. O problema dele me afeta, me dói. O problema dele é importante para mim. Ele precisa saber que eu estou envolvido com ele nesse processo de dor. Nós precisamos nos envolver uns com os outros. E à medida que somos curados das nossas dores, nós temos que ajudar aqueles que estão também atravessando dias de dores. É um efeito cascata. É assim que o amor de Deus vai se multiplicando entre nós. Aquele que está forte, que ajude o mais fraco. E quando o mais fraco fica forte, ele ajuda o outro. E assim nós vamos nos ajudando, como a Bíblia coloca, mutuamente. Isso é compaixão. Isso é ser compadecido, mas para que nós sejamos assim, precisamos estar com o nosso mundo interior tratado. O texto vai dizer que outro trato pessoal que precisa acontecer, precisamos ser fraternalmente amigos, Filadélfia. A palavra aqui é amigos e irmãos. Nós somos irmãos de uma mesma família, com o mesmo pai, ligados à mesma vida. Participamos da ceia agora há pouco. A ceia simboliza isso. O sangue que lavou o seu coração foi o sangue que lavou o meu coração. O sangue que te salvou foi o sangue que salvou o irmão que está sentado aí do seu lado. E não tem filho de preferência. Não tem um filho melhor que o outro, não tem um filho especial em relação ao outro. Todos nós somos igualmente filhos, lavados pelo mesmo sangue, remidos pelo mesmo Cristo. Olha que maravilha. Paulo vai dizer, não importa se é homem ou se é mulher, não importa se é grego, se é judeu, não importa se você é de um país ou de outro, não importa absolutamente nada, somos igualmente irmãos em Cristo Jesus. Isso precisa ficar claro em nosso coração. Mas Pedro ainda vai falar que é necessário um trato interior, desenvolver a compaixão, desenvolver o amor de irmãos, ou o amor fraterno, e desenvolver a misericórdia. O que é ser misericordioso? É não ser punitivo. Daqui um pouco a gente vai tratar melhor sobre isso. É você não ser um justiceiro. O misericordioso é aquele que não pune o outro como o outro merece ser punido. Jesus Cristo falou isso no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E não tem coisa melhor do que a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Você quer experimentar dessa misericórdia? Aprende a vivê-la. Aprende a exercitá-la no seu dia a dia. Não puna o outro como ele merece. Peça a Deus para encher o seu coração de misericórdia. Esse mergulho, irmãos, ele só é capaz por meio do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque é o Espírito de Deus que vai gerar em nós esses frutos, né? É o Espírito de Deus que vai produzir em nós a verdadeira humildade, que é o que Pedro coloca aqui. O que é ser humilde? Ser humilde é ser vazio de si. Tem uma tradução no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou bem-aventurados os humildes. Ser humilde é ser pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? É você desinflar o seu ego, é você se esvaziar, é você entender a cada dia mais que, se você continuar no controle da sua vida, ela só vai se distanciar de Deus. É quando nós reconhecemos que precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. O verdadeiro humilde, ele não fala que é humilde, né? Eu e você já ouvimos, e às vezes já até falamos, né? Não, eu sou uma pessoa humilde. Se falou, não é. Não é. Quem é humilde não propaga que é humilde. Porque o humilde tem vergonha até de falar que é humilde. Porque se ele falar que é humilde, ele sabe que de alguma forma ele está se promovendo. Quem diz se somos ou não humildes são as pessoas que convivem com a gente, à medida que elas percebem que a gente abre mão
dos nossos privilégios, dos nossos direitos para servir o outro. O humilde é aquele que se coloca numa posição de servo. Humilde é aquele que olha para qualquer pessoa que está ao seu redor e entende que essa pessoa está do lado dele para ser servida por ele. Isso é ser humilde. E aí, meus irmãos, nós temos um problema. É impossível sermos humildes com as nossas próprias capacidades. Humildade precisa ser gerada pelo Espírito, porque é o Espírito que vai nos mostrar que nós não temos condições nenhuma de servir ao próximo sem nos orgulharmos. Por nós mesmos, quando a gente faz alguma coisa, boa para o outro, a gente precisa propagar isso, porque isso precisa ser compensado de alguma forma. O humilde, ele não quer compensação de nada, porque ele aprendeu a viver fundamentado na misericórdia, ele aprendeu a viver fundamentado na compaixão, ele aprendeu a viver para a glória de Cristo. Quem tem que ser exaltado é Cristo. Se você não quer exaltar a Cristo através da vida dele, o problema é seu com Cristo. Ele está tranquilo, ele serve não para ele, não para a glória dele, mas ele serve para a glória de Cristo, para que Cristo seja exaltado. Irmãos, essas características, elas não vão ser encontradas em nosso coração se o Espírito Santo não nos modelar, não nos tratar, não nos guiar e não fazer florescer todos esses elementos que nos diferencia do mundo. Para isso é necessário um mergulho sistemático, gradual, para que cada vez mais raízes profundas de pecado do nosso coração sejam arrancadas através de uma confissão sincera, e o fruto do Espírito, que é o amor, se desdobrando em todos esses elementos, nos transforme, para que nós sejamos como árvores plantadas junto ao ribeiro de água. E aí, quando vem a seca, a gente continua florescendo, porque quem nos gera vida, quem nos dá condições para brilhar em meio às trevas, não é a nossa própria luz, porque não temos, é a luz de Cristo em nós. É disso que Pedro está falando. E é claro, se você tem esse tratamento interior, se você faz esse mergulho na alma, guiado pelo Espírito, quem está do seu lado vai perceber, principalmente quem convive com você na mesma casa, vai perceber claramente que o seu mergulho está sendo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você não vai pagar o mal com o mal. Quantas vezes a gente vai amontoando munições para que quando alguém nos ofender, tenhamos condições de metralhar a pessoa. Como é difícil não pagar o mal por mal. Mal por mal aqui é ofensa material. Quando você vê que foi lesado por alguém, materialmente falando, e você quer vingar por isso. Depois Pedro diz que nós também não devemos pagar injúria por injúria. Injúria já tem a ver com a questão moral, quando alguém te ofende moralmente, você quer ofender a pessoa moralmente. Então nós não devemos revidar com a mesma moeda. É isso que Pedro está falando, porque o mundo já vive assim, o mundo é assim, paga mal com mal, injúria com injúria. Nós não fazemos parte da dinâmica do mundo. Nós somos misericordiosos, como misericordioso é o nosso Pai. Nós somos compassivos, como compassível é o nosso Pai. As regras são outras, as leis são outras. E no mergulho do Espírito, isso vai sendo mudado em nós. E aí Pedro vai dizer, em vez de ficar pagando mal com mal, injúria por injúria, nós devemos bem dizer ao Senhor, devemos tratar com bondade quem nos trata mal. Eu ouso dizer, e creio que nós temos fundamentação bíblica para isso, que a nossa maturidade cristã ela é medida a partir da nossa capacidade de tratar bem quem nos trata mal. Quer saber se você é um maduro espiritualmente, se os seus mergulhos com o Espírito no oceano da alma estão funcionando? Você tem revidado com bondade para com aqueles que te fazem o mal? Por exemplo, qual é o lado que você está nesse momento político, nesse momento de vacina, de pânico? Qual é o lado que você está? Não responde, só pensa.
Você tem orado com bondade pelo outro lado? Quem é que está te ofendendo hoje? Quem é que está, faz você estremecer por dentro? Porque ter raiva dessa pessoa, o mundo já faz. Você tem orado, intercedido, clamado por quem te faz tão mal? É disso que Pedro está falando. Essas são as regras do reino de Deus. Essas são as regras dos filhos de Deus. Aparta-te do mal. Refreia a língua do mal. Pare de falar mal. Deixe de lado. Isso aqui significa um envolvimento ativo para não praticar. Para de falar mal. O que está provocando tensão nas suas relações? Qual é o assunto que tensifica as relações? Com os amigos, com os colegas de trabalho, em casa, nas plataformas virtuais. Qual é a briga que você está comprando? Tire esse assunto. Tire esse assunto. Vivamos em paz. Refreia a sua língua do mal, como diz Provérbios 13:3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Evite que os meus lábios falem dolosamente. Nos mostra o versículo 10. A ideia aqui é: evite palavras falsas. Irmãos, numa época em que as narrativas são tão recortadas, em que a gente nunca sabe o que estão falando, muito cuidado com aquilo que você se apropria como sendo verdade, porque está tudo muito confuso. Cuidado para você não abraçar discursos falsos, e cuidado para você não achar natural aquilo que é falso. E o falso, ele é diferente da mentira deslavada. Seria uma mentira deslavada eu falar que está à noite. Vocês iam rir. O pastor ficou doido. Não, está à noite, vocês não estão vendo a estrela aqui? Olha o tanto de estrela no céu. Não, pastor, não está à noite, agora, meio-dia e pouco. Está de dia. Isso é uma mentira deslavada. Falso não fala uma mentira deslavada. O falso, ele quer parecer o máximo possível com a verdade. Sabe o que é isso? Isso é diabólico. Isso é diabólico. Uma nota falsa, a eficácia de uma nota falsa é a capacidade dela de parecer com aquela que é verdadeira. A capacidade de uma pessoa falsa é a capacidade dela de se passar por gente boa. O falso, ele tem as suas origens no próprio diabo, porque no jardim do Éden, na primeira tentação, o falso, o diabo, foi com uma conversinha para cima de Eva, uma conversinha para cima de Adão, dizendo que as coisas não eram bem daquele jeito. E aí ele mistura a verdade com a mentira, e ele sempre trabalha numa zona cinzenta, sempre trabalha numa zona nebulosa. Ele não consegue agir às claras. Por isso que a Bíblia diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Como é bom quando nós vivemos em ambientes onde as coisas são claras. Mesmo que nos ofendam, mesmo que nos machuquem, mas pelo menos teve clareza, sinceridade e verdade. Pedro está dizendo: fuja dos lábios que falam dolosamente, aparta-te do mal, pratique o que é bem, olhe para Cristo. Cristo é o nosso exemplo. E aí ele diz no verso 11: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Somos o povo da paz, não somos o povo da guerra. Bem-aventurados, lá em Mateus capítulo 5, verso 9, Sermão do Monte: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós devemos promover a paz. Essa briga toda que está acontecendo ao nosso redor, sai disso, não entra nessa confusão.
Nós somos o povo da paz, somos pacificadores. Quem faz o mergulho na alma, auxiliado, guiado pelo Espírito, não vai promover a dissensão, a facção, a divisão, vai promover a paz. A paz de Cristo que excede a todo entendimento. E agora, para terminar, a última parte. Isso vai redefinir a nossa relação com Deus. Olha só o raciocínio de Pedro. Primeiro, eu redefino os valores do meu coração. Ser compassivo, ser misericordioso, ser humilde, capacitado pelo Espírito. E esse processo só através de um mergulho, uma caminhada, uma jornada do Espírito em nosso mundo interior. A partir daí, isso vai afetar as pessoas que estão ao meu redor. Eu não vou pagar mal com mal, eu não vou pagar injúria com injúria, eu não vou ficar falando mal dos outros, eu vou promover a paz. Vai afetar quem está ao meu redor. E também vai afetar o meu relacionamento com Deus, como nos mostra o versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Mateus, capítulo 5, versículo 6, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, aqueles que têm fome e sede de justiça. Deus está com você. O que esse texto nos mostra é, quando mergulhamos no mundo interior, assessorados pelo Espírito, isso transforma as nossas relações e Deus nos olha e vê que somos justos, e os olhos do Senhor ficam sobre nós, e aí nós somos felizes, bem-aventurados. É exatamente isso que o versículo 11 ao versículo de número 10 vai dizer. Você quer amar a vida e ter dias felizes? Esse é o caminho. Esse é o caminho, mudança interior, mudança nos relacionamentos, mudança para com Deus. E Deus então vai manter abertos os olhos e também os ouvidos, ou seja, o Senhor estará pronto para atender todos aqueles que o buscam de coração. Deus está atento àqueles que têm um coração quebrantado, buscando sempre a presença dEle, ajustados à sua vontade. Deus ouve a sua oração, e não tem coisa melhor do que ter a plena convicção de que você fala com Deus e Ele te ouve. Não tem coisa melhor do que ter a certeza de que Deus está conosco em todo o processo. Por outro lado, o texto deixa muito claro que Deus está contra aqueles que gostam e que praticam males. Se você quer viver com os padrões do mundo, não tenha dúvida, Deus vai te dar as costas. E aí você pode falar assim, mas como Deus vai me dar as costas? Ele vai dar porque você já deu as costas para Ele. Agora, você acha que Deus está mendigando a sua atenção? Você acha que Deus está aí implorando para que você o siga? Você já deu as costas para Ele. Receba as costas dele. É isso que o texto fala. Deus está contra os que praticam males. A oração do Pai Nosso mostra esse princípio. Deus atende aqueles que estão sendo transformados interiormente pelo seu Espírito. Quando Jesus Cristo diz, se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Se você não faz aquilo que Deus mandou você fazer com o próximo através de uma mudança interior, não espere que Deus vai perdoar também você. Ah, mas Deus é vingativo assim? É? Não, isso não é vingança. Isso é Deus ser justo. Se você não quer tê-lo como amigo, se satisfaça com ele como seu inimigo. Ou tem algum absurdo nisso? Não. Se você não quer a amizade de Deus, não queira que Ele seja seu amigo. Se você não quer perdoar os outros, para que você está implorando o perdão dele? Mas tem um texto que eu gosto mais, e que me preocupa mais também. É o próprio Pedro que fala, no capítulo 3, verso 7, para os maridos. Quem lê um texto desse, não pode falar que a Bíblia é machista. Quem diz que a Bíblia é machista é porque pula esse versículo toda vez. Olha o que o texto diz. 1 Pedro 3,7.
Maridos, tratai as vossas esposas, ou tratai-a com dignidade. A palavra dignidade aqui é com honra. A mesma honra que você dá à realeza. Então vamos traduzir para um bom português. Maridos, tratai as vossas esposas como princesas, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Entendeu, marido? A mulher gostou, né? A mulher gostou. E é para ser tratada como princesa a partir do almoço de hoje. Viu? Já vê aí o melhor restaurante. E aí, Pedro diz: tratai a esposa com dignidade para que não sejam interrompidas as vossas orações. E aí, o que sobrou para nós homens? Marido que não trata a esposa com dignidade e com honra, Deus não ouve a sua oração. Não adianta você ficar aí falando com Deus se você trata a sua esposa de modo indigno ou de qualquer forma. Dignidade, respeito, honra, é assim que as mulheres devem ser tratadas. Aí sim o marido pode ir para o quarto orar. As mulheres vão falar assim agora, ó: vai orar, vai? Você ainda tem coragem de orar? Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa relação com Deus é uma relação de causa e efeito. Se nós obedecemos, Deus nos ouve. Se a gente quer viver na desobediência, Ele não vai nos ouvir. Deus ouve os justos. Por isso eu quero concluir esse sermão chamando a sua atenção. Tudo que Pedro falou aqui foi o resumo da lei que Jesus já havia dito. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que Pedro inverteu a ordem. Pedro falou: cuide do seu coração, mergulhe nas profundezas da sua alma com o Espírito te guiando para que você seja transformado. Essa transformação vai fazer de você uma pessoa justa. Isso vai surtir um efeito nos seus relacionamentos. As pessoas vão ver que você tem valores diferentes. Isso vai transformar o seu relacionamento com Deus, porque Deus vai ouvir a sua súplica, Deus vai estar atento à sua oração. Diferente do que acontece com aqueles que dão as costas para Deus. Nosso desafio, meus irmãos, é entender que o lugar que mais nos protege não é lá no útero da nossa mãe. O lugar que mais nos protege não é naquele berço que a gente tinha todo cercado, alguns até com a secretária eletrônica lá, né? A babá eletrônica, né? A babá eletrônica lá para apitar quando você chora. O lugar mais protegido não é na casa dos seus pais, quando você morava lá todo guardadinho, protegido. O lugar mais protegido é quando nós estamos no fundo, mergulhando nas profundezas da nossa alma, com o Espírito de Deus, para que Ele nos transforme, e Ele nos eleve, e Ele nos coloque mais perto do Pai. O lugar mais protegido é estarmos debaixo da proteção do nosso Pai, e é ter a certeza de que Ele ouve as orações que saem do fundo do nosso ser, e revelam com verdade e com sinceridade o nosso desejo de amá-lo sobre todas as coisas. É ali que a paz, que excede a todo entendimento, vai fluir abundantemente. E a gente vai olhar para esse mundo pálido, sem graça, triste, e vai dizer: esse mundo não é capaz de tirar a paz que flui no meu coração. Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso só acontece na vida daqueles que mergulham numa relação com Deus. Esse é o nosso desafio, e que Deus te ajude, e que Deus te abençoe nessa busca por profundidade na fé. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado
porque num dia como hoje, mesmo das nossas casas, mas também presencialmente, aqui na tua casa, nós podemos olhar para esse texto bíblico e repensar a nossa vida. Às vezes estamos aí reclamando, falando mal do tempo, do momento, das dificuldades, mas porque estamos confortáveis de alguma forma na superficialidade. Resistimos o mergulho com o teu Espírito. Às vezes mergulhamos sozinhos, isso mais atrapalha do que ajuda. Por isso nosso pedido, a nossa oração nesse momento é: Espírito de Deus, mergulhe conosco, ajuda-nos a ir nas profundezas do nosso ser e identificar ali as raízes dos males que afetam e que impedem o nosso progresso espiritual. Espírito de Deus, dá-nos poder, poder que foi prometido pelo próprio Cristo, em Atos 1, capítulo 1, versículo 8, poder que sustentou a igreja até o momento, poder que vem sobre nós, e nos ajude, Deus, a quebrar todos os pecados, todos os males que nos impedem do progresso espiritual. Ajuda-nos, Deus, a florescer com vida. Ajuda-nos, Deus, a buscar a cada dia mais a intimidade com o Senhor, para que isso transforme o nosso coração, as nossas relações uns com os outros e a nossa relação contigo. Oh Deus, com tanto barulho ao nosso redor, com tanta coisa sendo falada, tanto veneno sendo pulverizado em nossa direção, dá-nos sanidade, dá-nos condições de entrar para o nosso quarto, fechar a porta, desconectar desse mundo barulhento e buscar a tua presença, mergulhar na intimidade contigo, para que possamos, Senhor, ter a paz que excede a todo entendimento, e para que possamos ter a convicção plena de que o Senhor ouve a nossa voz, e o Senhor nos sustenta na adversidade. Capacita o teu povo nesse processo, ajuda-nos, Deus, para que sejamos luz num mundo em trevas, para que tenhamos paz num mundo que opta pela guerra, para que tenhamos sanidade emocional num mundo que se adoece a cada dia mais. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Essa é a oração do teu povo, oração feita no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.